Você já parou para pensar por que tanta gente sonha em ficar rico rápido, mas com exceção do Martim da Vila, você não escuta muita gente falando sobre ser feliz devagar. Parece que a gente vive num modo onde a pressa é maior do que a vida. Todo mundo quer ter o toque de Midas. Encostar na tela do celular e pum, ver o Pix cair como ouro líquido. Mas ninguém se pergunta, será que transformar tudo em ouro é realmente um dom ou uma maldição com embalagem premium? É como aquele anúncio que aparece no YouTube antes do vídeo que você queria realmente assistir. Aprenda a ganhar 10 mil reais por mês, sem esforço, sem sair de casa, usando apenas o celular e um Wi-Fi em meia boca. A promessa é muito tentadora. Afinal, quem nunca sonhou com uma vida dourada, sem boletos, sem fila no SUS, sem a necessidade de parcelar o supermercado em 3 vezes no cartão? O problema é que esse toque de ouro, muitas vezes, vira um aperto de desgraça. Rei Midas, lá na Grécia Antiga, foi o primeiro coach de finanças que deu errado. Pediu a Dionísio que tudo que ele tocasse virasse ouro. No começo foi incrível. Colunas de mármore virando ouro, cálices de madeira brilhando como ouro reluzente, até a privada provavelmente virou um trono de ouro maciço. Mas aí ele encostou no pão e pum, o pão virou ouro. Encostou no vinho e pum, o vinho virou ouro. Abraçou a filha e pronto, a menina virou uma angústia eternizada em ouro. O dom virou maldição. O sonho virou a prisão dele. Midas foi a primeira vítima do curso de enriquecimento rápido. E cá entre nós, é exatamente isso que a gente vive hoje em dia? A sociedade do brilho, onde imagem de riqueza vale mais do que a própria riqueza? O sujeito ele não quer ter dinheiro, ele quer ter a aparência de quem tem dinheiro. Hoje em dia tem até categoria disso, Old Money, New Money, só para diferenciar quem é VIP do VIP Premium. É a lógica do Instagram. Você não precisa comer caviar, basta postar uma foto em cima de uma mesa chique e botar a legenda "Trabalhe enquanto eles dormem". O que vale não é o gosto, é a aparência e validação. O que importa não é o sabor da vida, é o filtro que você usa para vender. No fundo, o mito de Midas continua nos assombrando. A gente ainda acredita que transformar tudo em ouro é sinônimo de felicidade. Só que o ouro moderno não vem em barras, ele vem em cursos, mentoria, marketing digital, é aquela voz irritante dizendo: se você não está milionário, é porque você não está se esforçando o suficiente. O toque de ouro virou o toque da culpa. Se você não brilha, o problema é você. Se você não enriquece, a falha é sua. É a maldição embrulhada em coach motivacional. Mas pensa aqui comigo rapidão. De que adianta transformar tudo em ouro se o resultado é não poder mais comer, não poder mais abraçar, não poder mais viver? A vida de Midas era uma Black Friday eterna, tudo em promoção, mas nada realmente valia a pena. A pergunta que fica é, será que não estamos fazendo a mesma coisa com a nossa própria existência, transformando cada gesto, cada relação, cada emoção em moeda de troca? E aí, meu querido paradigmático, chegamos no ponto crucial. Talvez o ouro de Midas nunca tenha sido sobre riqueza, mas sobre status. Porque, convenhamos, quem tem ouro não precisa mostrar. Quem precisa mostrar é quem só tem a casca, o brilho, o símbolo. E é aqui que a história de Midas dá a mão para o mundo moderno, onde não consumimos coisas, mas a imagem das coisas. No começo, o ouro de Midas era apenas uma substância, sabe? Um metal frio, pesado, brilhante. Mas com o tempo, isso Fromm e Baudrillard diriam nos seus camarotes, o ouro deixou de ser coisa para virar um símbolo. Ou melhor, um status. E é aí que nossa história começa a ficar mais interessante, porque no fundo, ninguém quer realmente ter ouro. As pessoas querem mesmo é atrair o olhar invejoso do vizinho. É igual comprar um carro importado em 120 prestações. O motor não é só o motor, ele é a materialização do "olha como eu venci na vida". Só que, ironicamente, quem venceu mesmo foi o banco. O carro virou um templo ambulante e o fiel que dirige dentro dele pede para Deus para que o boleto não vença antes da fé. Erich Fromm já tinha avisado isso pra gente. Vivemos entre dois modos de existir, o modo do ter e o modo do ser. Mas a modernidade, esse personal trainer da alma ansiosa, resolveu cancelar o ser por falta de engajamento e o que sobra é o ter. Ter coisas, ter seguidores, ter curtidas, ter marcas estampadas, ter network, ter aquela áurea de quem nunca dorme porque está sempre ocupado enriquecendo e festejando. A ironia é que, quanto mais a gente tem, menos sobra espaço para a gente ser. É como um HD lotado de arquivos inúteis. Você até comprou espaço extra, mas continua sem conseguir salvar a própria vida. Já Baudrillard, com a sua cara de francês que nunca entendeu o meme, apontava que o consumo não é sobre necessidade, mas sobre signos. Você não compra uma bolsa cara porque você precisa de um lugar para guardar seu celular e a chave de casa. Você compra porque quer que a bolsa fale por você. A bolsa é o seu sobrenome atualizado. Não é um objeto, é uma legenda. O ouro, portanto, deixa de ser o ouro, vira fotografia, vira símbolo, vira Instagram, vira marketing de si mesmo.
É a passagem do valor de uso para o valor de exibição. A metamorfose do metal em mito, do pão em post, da filha no feed. E isso leva a gente para outra pergunta incômoda. Será que não estamos todos transformando nossas vidas em uma grande vitrine ambulante? Cada gesto, cada viagem, cada prato de comida cuidadosamente quadrado para parecer mais saboroso na tela do que na boca? A vida real acaba sendo a parte chata entre uma selfie e outra. E se liga só, não se trata mais de consumo, mas da exibição do consumo. O sujeito não bebe vinho porque gosta, mas porque a garrafa precisa aparecer na foto. Ele não viaja porque ama o lugar, mas porque o aeroporto é o verdadeiro cenário. O destino não é Paris, é o que vai alimentar o feed. Paris é só o pano de fundo para você provar que existe. E assim o ouro de Midas encontrou a sua forma mais perversa, virar imagem. Não é mais sobre transformar tudo em metal precioso, mas sobre transformar tudo em conteúdo. O toque de Midas agora é o toque do smartphone. Tudo que você encosta vira post, vira stories, vira prova de que você está vivendo. Mas será que você está mesmo? Então a metamorfose não é do objeto, mas de nós mesmos. Viramos mercadoria, viramos o próprio produto. O sujeito não é mais trabalhador, é marca pessoal. Não é mais estudante, é network ambulante. Não é mais pessoa, é um discurso de sucesso de si mesmo. E isso, claro, tem um preço, porque se antes Midas não podia comer o seu pão dourado, hoje nós também não conseguimos digerir a vida sem transformá-la em performance. Perdemos o gosto do vinho, mas temos o brinde da foto. Perdemos a filha, mas ganhamos audiência. Perdemos o ser, mas acumulamos curtidas. E aqui, meu caro espectador, começamos a entrar no terreno pantanoso, onde o mito antigo encontra a modernidade líquida do capitalismo digital. Porque se Midas foi vítima do seu dom, nós somos vítimas de um curso inteiro prometendo nos ensinar a ser Midas em 12 módulos com certificados, bônus e grupo no Telegram. E assim, naturalmente, chegamos à próxima pergunta inevitável. Quem lucra com todo esse teatro dourado? Quem realmente transforma a nossa carência em ouro? E a resposta é bem simples, ainda que dolorosa. É o curso que vende curso de vender curso. Você já percebeu que o sonho de enriquecer deixou de ser sobre dinheiro e passou a ser sobre tutoriais? Antigamente a gente queria ter uma lojinha, uma herança, um pedacinho de terra. Hoje a gente quer ter um curso online. Não qualquer curso, claro. Não um curso de violão, um de jardinagem, um de culinária. O curso da moda é o curso que ensina a criar cursos, que ensina a vender cursos, que ensina a viver de cursos. Assim, é um loop tão perfeito que faria Nietzsche ressuscitar só para bater palmas e dizer: "Ah, isso assim, é o eterno retorno dessa vez." Byung-Chul Han, aquele filósofo coreano que falava de cansaço com a calma de quem já está cansado só de existir, chamou isso de empreendedorismo de si mesmo. O sujeito não vende mais um produto, ele vende a própria pele, o próprio tempo, a própria dignidade. E é a economia do seja sua própria empresa. E o problema de ser empresa é que em vez de direitos, você ganha metas. Em vez de férias, você ganha mentoria. Em vez de sindicato, você ganha grupo do Telegram. E aí que entra o curso que vende curso. A fórmula mágica que transforma qualquer cidadão em Midas digital. Só que o ouro, no caso, não é o que você recebe, mas o que você paga. Porque enquanto você acha que está comprando liberdade financeira, você está adquirindo mesmo é um ingresso para um circo do auto-engano. Você paga caro para aprender a enganar a si mesmo em Full HD. E olha só, a genialidade disso é que o produto nunca se esgota. O curso ele não vende conteúdo, ele vende esperança. O aluno não quer aprender, ele quer acreditar. É a fé capitalista em sua versão streaming. Você não estuda para se formar, você estuda para se deformar. Cada vez mais convencido de que o problema não está no sistema, mas em você. Se não deu certo, compre o próximo módulo. Se ainda não deu certo, compre o curso avançado. E se ainda continua pobre, parabéns, você virou o cliente vitalício desse curso. E ironicamente, quem realmente fica rico com esse negócio é justamente quem criou o tal do curso. O único Midas verdadeiro é o coach que te ensina a ser Midas. Você não fica milionário, mas ele sim. Você não enriquece, mas ele ganha milhões em cima da sua esperança parcelada no cartão. No final, o verdadeiro ouro é a sua carência. Essa é a mágica do capital humano que Byung-Chul Han denuncia. Cada um de nós virou acionista de si mesmo, explorador e explorado ao mesmo tempo. Somos operários da nossa própria imagem, patrões da nossa própria exaustão, funcionários da nossa própria mentira. Você não trabalha para viver, você vive para trabalhar em si mesmo. O curso que vende curso é a missa oficial dessa nova religião. O credo do se você não é rico é porque você não se esforçou o suficiente. Mas calma aí, também não vamos ser tão severos. É preciso reconhecer o talento dos criadores do curso. Eles conseguiram reinventar o capitalismo.
Venderam o vento, venderam o nada, venderam a ilusão de que vender já é por si mesmo um produto. É a versão gourmetizada de vender areia no deserto ou gelo na Antártida. Só que agora com um certificado digital e um grupo de WhatsApp exclusivo. Enquanto a gente corre atrás desse brilho ilusório, a pergunta incômoda começa a bater na porta da consciência. O que acontece com a psique de quem acredita ser um Midas em potencial, mas só está acumulando boletos dourados? O que acontece com a alma de quem troca a vida real pela promessa eterna de um lançamento dos 7 dígitos? E é nesse ponto, meu amigo, minha amiga, que deixamos o campo da economia criativa e entramos de vez no território da psicologia trágica. Porque o ouro de Midas não era apenas um metal, era um sintoma. E como diria Jung, o que você não encara dentro de si transforma-se em maldição fora de si. E é por isso que depois do marketing, das promessas e das vitrines, a gente precisa olhar para dentro do espelho. O que será que o rei Midas moderno vê refletido? O ouro de Midas não era ouro, era complexo psicológico. Jung diria que Midas não foi possuído por um dom, mas por um complexo de ganância. Uma entidade interior que tomou o volante da psique e disse: deixa que eu dirijo, você só fica aí pagando a gasolina. O problema é que, quando o complexo assume, a gente perde o self, essa unidade interna que poderia dar sentido à vida. O sujeito vira escravo da própria sombra. E a sombra, como todo chefe ruim, nunca dá férias. Midas, no fundo, era um homem comum, com um desejo descontrolado, transformar tudo em ouro. Esse desejo aqui Jung chamaria de sombra coletiva, aquele pedaço de nós que a sociedade tenta esconder debaixo do tapete, mas que de vez em quando aparece no Jornal Nacional. O mito revela a parte obscura da ambição. Quando você transforma tudo em ouro, você também transforma o que é humano em coisas. E nesse processo, você perde tudo que realmente importa. Agora vamos cruzar esse mito com a teoria de Abraham Maslow. Vamos falar da tal pirâmide das necessidades. Aquela que começa com as necessidades básicas, comida, água, teto, e vai subindo até chegar na autorrealização, onde você encontra o sentido, o pertencimento e até um pouquinho de paz de espírito. Então, Midas ficou preso lá embaixo, no porão da pirâmide. Tinha todo o ouro do mundo, mas não podia comer, não podia amar, não podia sentir. Era um milionário faminto, um bilionário solitário, um pobre coitado que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E essa é a ironia que atravessa séculos e chega até nós. Porque a gente acredita que o dinheiro vai comprar tudo, status, felicidade, até a juventude eterna. Só que o dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. Compra cama, mas não compra sono. Compra seguidores, mas não compra amigos de verdadeiros. Compra até o coach motivacional, mas não o sentido da vida. É como gastar uma fortuna em filtros de Instagram. Sua pele vai ficar lisinha na foto, mas o espelho do banheiro continua te entregando a desgraça. A psique de Midas é a psique de quem confunde valor com preço. É a sombra de quem acredita que acumular é o mesmo que existir. E sabe qual é o resultado disso? Um sujeito com cofres cheios e uma alma vazia. Um milionário que não sabe onde guardar a própria humanidade, porque transformou tudo em commodity. E olha só a ironia cruel. Midas não perdeu a sua filha porque a odiava. Ele a perdeu porque ele a amava. O abraço mais sincero virou estátua. E isso é o retrato psicológico perfeito da obsessão pelo ouro. Até o afeto é destruído pela lógica do ter. Quantos pais e mães hoje não estão fazendo o mesmo? Trocando tempo com o filho por hora extra no trabalho para garantir uma vida melhor. No fim, a vida não acontece no futuro planejado, mas no presente que está sendo ignorado. E aí surge uma pergunta incômoda. Do que adianta subir na pirâmide de Maslow se você construiu a escada errada? O homem que só tem dinheiro é um homem que não tem nada. Porque o dinheiro nunca sobe para os andares superiores da alma. Ele circula apenas no térreo da sobrevivência. E é aqui que percebemos a verdadeira tragédia psicológica de Midas. Ele não era um rei rico, ele era um mendigo de sentido. E quantos de nós não somos também mendigos de sentidos, vestidos com roupas de grifes? Quantos não estamos abraçando o vazio e chamando isso de sucesso? No fundo, Midas, ele não morreu de fome nem de solidão. Ele morreu de desumanização. Porque a sombra da ambição não devora apenas o que tocamos, mas também o que somos. Então vamos lá, se Midas foi o primeiro coach fracassado da história, então Jay Gatsby é seu estagiário moderno. Gatsby foi criado pela pena afiada de F. Scott Fitzgerald. É a versão americana do sonho dourado, rico, glamuroso, dono de festas épicas onde todo mundo aparece, menos a felicidade. É um homem que comprou uma mansão inteira só para impressionar uma única mulher. Um detalhe romântico? Talvez. Um detalhe trágico? Com certeza. Porque no fim, Gatsby
Não era um homem apaixonado, era um homem obcecado pela imagem de si mesmo refletida nos olhos da mulher que nunca o olhou de verdade. E isso é quase uma parábola dos nossos tempos. Quem precisa de amor quando se tem status? Quem precisa de alma quando se tem glamour? A vida de Gatsby é o mito de Midas atualizado para o jazz dos anos 1920, com champanhe, música alta e solidão esfumaçada. Do outro lado desse oceano literário, a gente tem a antítese perfeita. Macabeia, a nordestina invisível de Clarice Lispector em A Hora da Estrela. Macabeia não tem ouro, não tem status, não tem feed no Instagram. Ela mal tem espelho. É pobre, frágil, quase um borrão social. E, no entanto, Clarice nos mostra que nela há algo profundamente humano. Porque, ao contrário de Gatsby, Macabeia não precisa fingir ser o que não é. A sua vida não brilha, mas respira. Sua existência não se enfeita, mas resiste. Gatsby e Macabeia são extremos que dialogam com o mito de Midas. Um transformou a vida num espetáculo vazio, a outra viveu num anonimato absoluto. E nós, pobres mortais do século XXI, estamos oscilando entre eles. Uns querendo ser Gatsby na internet, outros virando Macabeias na vida real. E aqui entra a ironia mais cruel. A sociedade não valoriza Macabeias, mas também não suporta mais Gatsbys. O que ela quer é uma mistura impossível. Alguém pobre em essência, mas rico em aparência. Alguém que não tem nada, mas parece ter tudo. Ou seja, a figura perfeita para o marketing digital. O paralelo é bem claro. Os cursos que prometem riqueza rápida nos vendem a fantasia de ser Gatsby, mas na prática nos entregam a vida de Macabeia parcelada em 12 vezes. Você compra o curso achando que vai dar festas em mansões de Miami e acaba estudando de madrugada com um notebook de segunda mão que trava até no PowerPoint. O ouro prometido vira um bug, o luxo imaginado vira um boleto. E o mais cruel é que esse jogo literário não é apenas entretenimento, é o diagnóstico social. Gatsby mostra a idolatria da riqueza. Macabeia mostra a invisibilidade da pobreza. Juntos, eles revelam o abismo que nos consome, a impossibilidade de ser em um mundo obcecado com o ter. E é por isso que a literatura continua sendo tão necessária, porque ela não nos dá respostas fáceis, mas esfrega na nossa cara as perguntas que preferimos ignorar. O mito de Midas, Gatsby e Macabeia nos mostram a mesma coisa por ângulos diferentes. O dinheiro não compra sentido, ele só compra maquiagem. E quando a maquiagem escorre, o que sobra é o mesmo vazio que Clarice descreveu com uma honestidade cortante, a pobreza da alma. E aqui que a gente vai fazer uma ponte para a sociologia, porque se na literatura vemos a tragédia de indivíduos, Midas, Gatsby e Macabeia, na sociologia enxergamos a engrenagem coletiva que fabrica essas tragédias em escala industrial. Então é aqui que entra Pierre Bourdieu e Zygmunt Bauman, com suas lentes afiadas para mostrar que o problema não é só psicológico ou literário, é estrutural. Porque o que está em jogo não é apenas o ouro em si, mas o tipo de capital que a sociedade valoriza. E, convenhamos, no país dos coaches, até a lágrima precisa de recibo. Se Midas tivesse feito terapia com Pierre Bourdieu, talvez tivesse descoberto algo importante. Existe mais de um tipo de riqueza. Não basta ter capital econômico, dinheiro, ouro, mansões, cursos online que prometem transformar você num unicórnio financeiro. Existe também o capital cultural. Conhecimento, educação, repertório. Existe também o capital social. Redes de contato, prestígio, pertencimento. E o mais irônico é que na corrida desenfreada pelo ouro, a gente esquece que o Pix não paga capital cultural. Você pode até comprar uma biblioteca inteira para postar no Instagram, mas não pode comprar o ato de ler. Você pode pagar o ingresso para a ópera, mas você não pode pagar para sentir o arrepio no cândido das cordas de um violino. Você pode pagar por network em eventos chiques, mas não pode pagar para alguém realmente gostar de você. No máximo, você pode alugar um parceiro estratégico por hora, que é basicamente o eufemismo moderno para acompanhante de luxo corporativo. O descolamento social, como o Bourdieu chamaria, acontece quando alguém acha que o dinheiro substitui tudo. O sujeito acha que pode entrar em qualquer lugar só porque tem um cartão Black, mas o cartão Black não compra carisma, não compra respeito, não compra aquele ar de quem realmente entende a diferença entre Beethoven e Bellini sem precisar ler a legenda no programa. É nesse ponto que Zygmunt Bauman entra com seu olhar líquido e diz: calma, nem tudo é tão sólido quanto você imagina. A vida líquida dissolve não só valores, mas também identidades. Hoje você é um investidor de sucesso, amanhã você é um case de fracasso. Hoje você é o guru do marketing digital, amanhã é o meme do WhatsApp.
O curso que vende curso é a metáfora perfeita dessa liquidez. Ela promete estabilidade enquanto te empurra para um abismo de instabilidade eterna. Bauman diria que o enriquecimento rápido é só o sintoma da ansiedade contemporânea. A gente vive num mundo que tem medo do vazio. E por isso precisa preenchê-lo com qualquer coisa, com seguidores, com moedas digitais, com rios motivacionais. Só que quanto mais você tenta se segurar, mais você escorrega. É como segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais rápido ela escapa. E é curioso como isso gera uma sociedade inteira de Midas frustrados. Gente que acredita que tem ouro nas mãos, mas descobre que o ouro era só a purpurina da 25 de março. É o famoso riqueza líquida. Brilha, mas evapora. Você compra a imagem de rico, mas o boleto continua sólido ali. E o resultado disso são as relações descartáveis, identidades provisórias, projetos que duram menos do que stories. Somos uma sociedade inteira que transforma até tragédia em conteúdo compartilhável. A liquidez não é só dos laços afetivos, é da própria existência. E assim, no meio de tanto brilho efêmero, vamos afundando cada vez mais rápido no pântano do vazio. E aqui a gente volta para a pergunta que ecoa desde o mito de Midas. Afinal, o que sobra quando tudo se transforma em ouro? Mas nada se transforma em vida. Bourdieu mostrou que o dinheiro não substitui cultura. Bauman mostrou que a riqueza é instável como fumaça. Mas nenhum dos dois nos ofereceu consolo, só diagnóstico. Mas é exatamente no diagnóstico que mora a virada. Porque se não tem resposta fácil, resta a gente encarar o dilema de frente. Não como coach, não como um aluno de curso online, mas como humanos tentando entender por que transformamos até nossas próprias lágrimas em produto. E é nesse ponto, nessa encruzilhada entre filosofia, psicologia e sociologia, que chegamos ao clímax inevitável. A tragédia cômica do homem pobre que só tinha dinheiro. Porque no final a grande pergunta não é quanto ouro você acumulou, mas quanto de si mesmo você perdeu nesse processo. E é aí que o mito de Midas revela o seu desfecho cruel. O dom virou uma maldição. O ouro virou uma prisão, a vida virou uma vitrine. E resta apenas contar essa história com uma piada amarga. Um aviso em forma de ironia. Então é aqui que a gente chega no último ato dessa peça tragicômica chamada Vida Moderna. O palco ainda brilha, as cortinas ainda tremem, mas no centro não tem ninguém. Só o eco metálico do ouro. O homem que só tinha dinheiro está ali, rodeado de cofres cheios e abraços vazios. Tem todos os carros, mas não tem para onde ir. Tem todas as casas, mas nenhuma parece lá. Tem todos os seguidores, mas não tem um amigo para ligar quando a noite fica silenciosa demais. É a versão contemporânea do mito de Midas. Aquele que transformou tudo em ouro descobriu tarde demais que a vida não se come, não se abraça e não se beija em barras metálicas. E no fim a gente continua correndo atrás desse brilho como se a gente fosse mariposas fascinadas pela lâmpada que está fritando a gente. No fundo, o homem que só tinha dinheiro não era rico. Era um pobre sofisticado, um miserável vestido de Armani, um mendigo de sentido com saldo bancário positivo. A maior ironia de todas é que a sua vida caberia perfeitamente em uma propaganda de banco, porque ter não é nada sem ser. Só que, ao contrário da propaganda, aqui não tem final feliz. E talvez seja isso que doa tanto. Percebemos que gastamos tanto tempo colecionando moedas que esquecemos de colecionar momentos, que passamos anos acumulando títulos, diplomas, carros, imóveis e esquecemos de acumular memórias, afetos, presença. No final das contas, o homem que só tinha dinheiro descobre que a maior pobreza é não ter exatamente aquilo que o dinheiro nunca pode comprar. Sentido. E aqui que está o grande paradoxo. Todo mundo quer ser Midas, mas ninguém quer o destino de Midas. Todos sonham com ouro, mas ninguém deseja a prisão dourada. E assim, a cada dia, a sociedade monta sua própria corrida ao brilho, seus próprios cursos que prometem transformar a gente em ouro, suas próprias vitrines de sucesso. Talvez a pergunta que reste seja: quanto da sua vida você está disposto a trocar por símbolos? Quanto do seu tempo você vai converter em número? Quanto do seu ser você vai hipotecar em nome do ter? Porque, no final das contas, o homem que só tinha dinheiro, ele não morreu rico, ele morreu sozinho. E é nesse ponto que eu quero te convidar a pensar comigo. Escreve aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Qual foi a conclusão que você chegou depois de me ouvir? Porque a verdade é que a gente só vai mais longe se a gente dialogar. Não com certezas escritas em pedras, mas com dúvidas compartilhadas. Eu posso estar completamente errado, e talvez seja justamente por isso que precisamos pensar juntos. E se esse vídeo fez sentido para você, já sabe, curte, se inscreve no canal, compartilha com alguém que anda confundindo o preço com o valor, e comenta aqui embaixo essa frase para saber que você chegou até aqui. Ser pobre de sentido é a pior forma de riqueza.
E no próximo vídeo a gente vai mergulhar ainda mais fundo em outro desses paradoxos da vida moderna, porque a filosofia ela não responde nada, ela incomoda tudo. Mas aqui eu também posso estar completamente errado. Então pense bem sobre isso, fique bem e beba água. E no final das contas eu acredito que tem um pouco de Midas em cada um de nós. Só que ao invés de sair por aí transformando tudo em ouro, a gente transforma em Pix, em status, em selfie com filtro, em curso que promete liberdade financeira, mas está aprisionando cada vez mais a nossa alma. O mundo, ele vai aplaudir, vai chover curtidas, mas acontece que o silêncio dentro de casa ele vai continuar ensurdecedor. O pobre homem, que só tinha dinheiro, ele descobre tarde demais que existe uma pobreza que não é falta de moedas, mas é ausência de sentido. Porque o dinheiro, ele pode reluzir, mas ele não aquece. Ele pode impressionar, mas ele não te abraça. E a pergunta que sobra é: você quer ser lembrado pelo brilho da sua conta bancária ou pela luz que a sua existência deixou quando a cortina cair? Agora está aparecendo duas portas na sua frente. Um vídeo que pode iluminar sua cabeça e um outro que pode bagunçar ainda mais as suas certezas. E tem também o botão de se inscrever. Não vai deixar ninguém rico, mas vai me deixar muito feliz por você continuar aqui comigo. Obrigado pela companhia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa sorte. Até a próxima.